Vocês já pararam para pensar como nossa visão da história foi construída? Quantas vezes crescemos acreditando em versões romantizadas ou completamente distorcidas dos fatos? Como brasileiro que sempre questionou as narrativas oficiais, seja sobre nosso próprio país ou sobre o mundo, posso dizer que a história real é muito mais fascinante que qualquer ficção. Hoje vamos desvendar 8 mitos históricos que, de tão repetidos, se tornaram verdades absolutas. Prepare-se para questionar tudo o que você achou que sabia. 8 George Washington e a cerejeira, a honestidade fabricada. Começamos nossa jornada com uma das mentiras mais bem-sucedidas da história americana, e que nos ensina muito sobre como narrativas políticas são construídas, algo que nós brasileiros conhecemos bem. A história é clássica. Pequeno George Washington ganha um machado de presente, corta a cerejeira favorita do pai. Quando confrontado, responde com aquela frase icônica: "Não posso mentir, pai. Foi com meu pequeno machado." Aqui no Brasil, temos nossas próprias versões dessas lendas patrióticas. Lembram da história de que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil por acaso? Ou que a independência foi um grito às margens do Ipiranga? São narrativas construídas para criar identidade nacional, exatamente como fizeram com Washington. A verdade sobre a cerejeira é que ela foi inventada por Mason Locke Vines em 1806. Vines era um vendedor de livros itinerante. Imagine um influencer do século XIX, que percebeu que biografias sérias não vendiam. Então ele temperou a história de Washington com essa fábula moral. O mais irônico, o verdadeiro George Washington provavelmente ficaria horrorizado com essa mentira. Era conhecido por ser um homem austero, que desprezava teatralidade. É como se alguém inventasse que Getúlio Vargas era fã de samba enredo, completamente fora de caráter. Esta fabricação nos ensina algo fundamental. Muitas vezes, a versão oficial da história diz mais sobre quem a contou do que sobre quem a viveu. E como veremos no próximo mito, às vezes até uma simples frase ganha força e atravessa séculos sem nunca ter sido dita. Siete Marianne, que comam brioche, a frase que nunca existiu. Se existe uma frase que simboliza a arrogância aristocrática, é essa. Quando disseram à rainha que o povo não tinha pão, ela teria respondido: "Puis mangem de la brioche, que comam brioche." No Brasil, seria como um político dizer se não tem arroz, como um camarão. Mas aqui está o plot twist. Marie Antoinette nunca disse isso. A frase aparece pela primeira vez em Confissões de Jean-Jacques Rousseau, referindo-se a uma grande princesa anônima. O detalhe que destrói toda a teoria. Rousseau escreveu isso quando Marie Antoinette ainda era uma criança na Áustria, anos antes de se tornar rainha da França. Como brasileiro, isso me lembra muito de como criamos narrativas sobre nossos próprios políticos. Quantas frases históricas atribuímos a figuras públicas que talvez nunca tenham dito? Quantos memes se tornaram fatos históricos em nossas redes sociais? A verdade sobre Marie Antoinette é mais complexa e trágica. Documentos da época mostram que ela fazia doações regulares para famílias pobres, chegou a vender suas joias para ajudar durante crises econômicas. Era estrangeira, jovem, e se tornou o bode expiatório perfeito para uma revolução que tinha causas muito mais profundas. Durante a Revolução Francesa, ela enfrentou algo que conhecemos bem no Brasil: a destruição sistemática da reputação através da propaganda. Panfletos pornográficos circulavam por Paris, retratando-a como devassa e gastadora. Era o equivalente às fake news de hoje, só que impressas em papel jornal. Sua execução em 1793 foi o ápice dessa campanha de desinformação. Uma jovem de 37 anos, mãe de 4 filhos, pagou com a vida por crimes que grande parte nunca cometeu. 6. Nero e o incêndio de Roma, o imperador que virou meme. Enquanto Roma ardia, Nero tocava a harpa, ou na versão popular, violino. Esta imagem do imperador indiferente se tornou o símbolo universal de má liderança. No Brasil, usaríamos uma expressão similar: tocando violino enquanto a casa pega fogo. Mas vamos aos fatos. Nero não estava em Roma quando o incêndio começou em julho de 64 d.C. Ele estava em Anzio, cerca de 48 quilômetros de distância, aproximadamente a distância entre São Paulo e Guarulhos. Quando soube do incêndio, Nero correu de volta à capital. E aqui vem a parte que Hollywood nunca conta. Ele organizou um dos maiores esforços de ajuda humanitária da antiguidade. Abriu seus jardins particulares para abrigar desabrigados, distribuiu alimentos gratuitos e até mesmo supervisionou pessoalmente os trabalhos de reconstrução. Ah, e sobre o violino? Esse instrumento só seria inventado 1000 anos depois. Nero tocava lira, instrumento bem diferente. É como dizer que Dom Pedro II tocava guitarra elétrica, anacronismo puro. Como brasileiro, reconheço esse padrão, líderes sendo demonizados por seus opositores políticos. A historiografia antiga sobre Nero foi escrita principalmente por Tácito e Suetônio, que odiavam o imperador.
É como se a história de Getúlio Vargas fosse escrita exclusivamente por Carlos Lacerda. O fogo de Roma destruiu 10 dos 14 distritos da cidade. Imagine se 70% de São Paulo pegasse fogo simultaneamente. A tragédia foi real, mas a narrativa sobre Nero foi fabricada. Assim como em Roma, séculos depois, também nos Estados Unidos a realidade foi distorcida por narrativas sensacionalistas. 5. As bruxas de Salem. Fogueiras que nunca existiram. Quando pensamos em Salem, imaginamos fogueiras, gritos e mulheres sendo queimadas como bruxas. Hollywood nos vendeu essa imagem por décadas. Mas a realidade dos julgamentos de Salem, em 1692, foi diferente. Em certos aspectos, ainda mais aterrorizante. Em Salem não houve queimas. Ponto final. Todas as 19 vítimas foram enforcadas, seguindo a lei inglesa. Uma 20ª pessoa, Giles Corey, foi esmagada até a morte com pedras por se recusar a se declarar culpada ou inocente, um método chamado peine forte e dure. Como mineiro que cresceu ouvindo histórias sobre a Inquisição no período colonial, entendo a confusão. Na Europa, queimar bruxas era comum. Estima-se que entre 40 mil e 60 mil pessoas foram executadas como bruxas na Europa entre 1450 e 1750, a maioria queimada viva. Mas nas colônias americanas, seguia-se o código legal inglês. Enforcamento para bruxaria. É uma diferença técnica, mas importante para entender como diferentes sistemas legais lidavam com a histeria coletiva. O que mais me impressiona sobre Salem é como 200 pessoas foram acusadas baseando-se apenas em evidências espectrais. Basicamente, sonhos e visões de adolescentes. Imaginem se hoje condenássemos pessoas baseando-nos em posts do TikTok. É exatamente esse nível de loucura coletiva. O episódio terminou quando as acusações começaram a atingir pessoas importantes da sociedade, incluindo a esposa do governador. Aí, magicamente, o tribunal concluiu que talvez as evidências espectrais não fossem tão confiáveis assim. 4. O Thanksgiving. A história que Hollywood não conta. O Thanksgiving. A história bonitinha que aprendemos. Peregrinos chegam à América, índios generosos aparecem com milho e peru, todos fazem um banquete harmonioso em 1621. É quase um conto de fadas, não é? Como brasileiro que cresceu vendo filmes americanos, sempre achei essa história meio conveniente demais. Estava certo em desconfiar. A verdade sobre aquele famoso banquete de 3 dias. Os Wampanoag não apareceram convidados. Eles ouviram tiros vindos da colônia de Plymouth. Os peregrinos estavam celebrando a colheita disparando suas armas, e vieram investigar, achando que era um ataque. Imagine a cena. Cerca de 90 guerreiros Wampanoag chegam armados, esperando encontrar uma batalha, e se deparam com 50 colonos bêbados comemorando. A tensão deve ter sido palpável. Foi mais um alívio diplomático do que uma celebração da amizade. Massasoit, chefe dos Wampanoag, tinha suas próprias razões para manter relações com os ingleses. Sua tribo havia sido devastada por uma praga, provavelmente varíola trazida por comerciantes europeus anteriores, perdendo cerca de 90% da população. Ele precisava de aliados contra tribos rivais. O que veio depois dessa festa? Guerra. A Guerra do Rei Philip, de 1675 a 1678, praticamente exterminou os Wampanoag. Metacon, filho de Massasoit, foi morto e sua cabeça ficou exposta numa estaca em Plymouth por 25 anos. Sua esposa e filho foram vendidos como escravos. O Thanksgiving só se tornou feriado nacional em 1863, quando Abraham Lincoln procurava símbolos de unidade durante a Guerra Civil. É como se o Brasil criasse o Dia da Harmonia Racial durante os protestos de 2020, timing conveniente para uma narrativa que não reflete a realidade. E não são apenas festas nacionais que carregam distorções. Até mesmo a imagem física de grandes líderes foi manipulada, como no caso de 3. Napoleão. O imperador que não era baixo. Complexo de Napoleão. Expressão que usamos até hoje para descrever pessoas baixas que compensam a altura com agressividade. Mas aqui está o problema. Napoleão não era baixo. Bonaparte media 1,68 metros, exatamente a altura média masculina no Brasil hoje. Na França do século XVIII, isso tornava até ligeiramente acima da média. Para vocês terem uma ideia, essa era a altura do ator Tom Cruise, e ninguém considera o protagonista de Top Gun baixinho, certo? O mito começou com uma questão técnica que me lembra muito as confusões entre medidas que temos aqui no Brasil. O pé do rei francês era diferente do pé inglês. Quando os franceses diziam que Napoleão tinha 5 pés e 2 polegadas, isso equivalia a 1,68 metros em medidas modernas. Mas os ingleses interpretaram usando seu próprio sistema, chegando a 1,57 metros. A propaganda britânica agarrou essa informação e transformou Napoleão num anão raivoso em suas charges. James Gilray, caricaturista inglês,
O retratava como um homúnculo furioso, e funcionou tão bem que o mito persiste 200 anos depois. Não ajudava o fato de Napoleão andar sempre cercado pela guarda imperial, soldados selecionados por terem entre 1,80 metros e 1,90 metros de altura. Era como um brasileiro médio andando ao lado dos jogadores da seleção de vôlei. Qualquer um pareceria baixo. Como alguém que já estudou propaganda política, admiro a eficácia da campanha britânica. Eles conseguiram algo que nem as coalições militares europeias conseguiram: diminuir Napoleão aos olhos da história. 2. A Terra plana medieval. O mito que inventamos sobre nós mesmos. Esta é minha favorita porque mostra como nós, pessoas modernas e iluminadas, somos capazes de criar mitos sobre nossos próprios antepassados para nos sentirmos superiores. A história que todo mundo sabe. Na Idade Média, todo mundo achava que a Terra era plana, e Colombo provou que ela era redonda ao navegar para a América. Por Abolila. Desde a Grécia Antiga, estamos falando de 2.500 anos atrás, pessoas educadas sabiam que a Terra era esférica. Pitágoras, Aristoteles e Eratosthenes. Este último, em 240 a.C., calculou a circunferência terrestre com precisão impressionante usando apenas sombras e trigonometria básica. Chegou a 39.350 km. O valor real é 40.075 km, com erro de menos de 2%. Na Idade Média, qualquer pessoa com educação formal sabia sobre a esfericidade terrestre. Era ensinado nas universidades, discutido por eruditos, usado na navegação. São Tomás de Aquino, Dante Alighieri, Roger Bacon, todos escreveram sobre a Terra esférica. Então, como surgiu esse mito? No século XIX, alguns escritores antirreligiosos queriam retratar a Idade Média como época de total ignorância. Washington Irving, em sua biografia sobre Colombo, 1828, inventou a história do navegador provando que a Terra era redonda. A verdade sobre Colombo: ele não navegou para provar nada sobre formato terrestre. Todos os geógrafos sérios da época sabiam que a Terra era redonda, e sabiam também que era muito maior do que Colombo calculava. Ele pensava que a distância da Europa ao Japão era cerca de 4.000 quilômetros. Na realidade, são mais de 19.000 quilômetros. Se não fosse pela América no meio do caminho, Colombo e sua tripulação teriam morrido de fome no Pacífico. Ironia da história: os ignorantes medievais estavam certos, e o iluminado Colombo estava errado. 1. O Titanic. Tragédia anunciada, não acidente do destino. Finalizamos com o maior mito do século XX. Que o Titanic afundou porque azar de bater num iceberg. Esta versão romântica esconde uma verdade muito mais sombria sobre ganância corporativa, negligência criminosa e discriminação de classes. Primeiro, vamos falar sobre a construção. O Titanic foi construído com aço de qualidade inferior, rica em enxofre e fósforo, que o tornava extremamente frágil em baixas temperaturas. Quando atingiu o iceberg, temperatura da água, menos 2 graus Celsius. O casco não dobrou como deveria. Ele se despedaçou como vidro temperado. Os construtores sabiam disso. Claro que sabiam. Mas aço de melhor qualidade custava mais caro, e a White Star Line queria maximizar lucros. É o mesmo padrão que vemos hoje em tragédias como Brumadinho ou o edifício que desabou na Muzema, no Rio. Segundo ponto, os avisos sobre icebergs. O Titanic recebeu 6 alertas sobre campos de gelo na rota. 6. O capitão Edward Smith não apenas ignorou os avisos como ordenou que mantivessem velocidade máxima, 41 km por hora, numa região sabidamente perigosa. Por quê? Pressão comercial. J. Bruce Ismay, diretor da White Star Line, estava a bordo e queria que o Titanic chegasse a Nova York na terça-feira, não na quarta, para impressionar a imprensa. Cronograma corporativo valeu mais que vidas humanas. Terceiro ponto, os botes salva-vidas. O Titanic tinha capacidade para 3.547 pessoas, mas botes para apenas 1.178, exatamente o mínimo exigido por lei. Lei essa que não era atualizada desde 1894 e se baseava na tonelagem dos navios, não no número de passageiros. A White Star Line poderia ter instalado mais botes, mas isso atrapalharia a estética dos decks. Preferiram manter as áreas de lazer livres para os passageiros da primeira classe. E aqui chegamos ao ponto mais revoltante: a discriminação na hora do desespero. Das 329 mulheres e crianças da primeira classe, apenas 3 morreram. Das 285 mulheres e crianças da segunda classe, 24 morreram. Das 179 da terceira classe, 89 morreram, metade. Os portões que separavam as classes permaneceram trancados durante muito tempo da evacuação. Muitos passageiros da terceira classe, principalmente migrantes que não falavam inglês, nem souberam o que estava acontecendo até ser tarde demais.
O Titanic não afundou por azar. Afundou por uma combinação tóxica de ganância empresarial, negligência regulatória e desprezo pela vida dos mais pobres. É uma lição sobre como tragédias naturais são, na verdade, profundamente políticas. Essas 8 histórias nos ensinam algo fundamental. A história oficial é frequentemente uma construção interessada, seja para vender livros, justificar guerras, encobrir negligência ou construir identidade nacional. Alguém sempre tem interesse em moldar nossa percepção do passado. Como brasileiros, conhecemos bem esse fenômeno. Nossa própria história está cheia de mitos convenientes. A democracia racial, a colonização pacífica portuguesa, o desenvolvimento harmônico. Questionar essas narrativas não é ser antipatriota, é ser honesto. A verdade histórica importa, não por pedantismo acadêmico, mas porque o passado molda nosso presente. Quando entendemos como mitos são criados e propagados, ficamos mais resistentes à manipulação contemporânea. Na próxima vez que ouvirem uma verdade histórica muito conveniente, muito bonitinha ou que confirma exatamente nossos preconceitos, questionem. A realidade é sempre mais complexa, mais interessante e, paradoxalmente, mais humana que qualquer mito. A história real não precisa de ornamentos. Ela é fascinante por si só.